Olá, iniciando mais um podcast da SIC Movimento. Eu sou Silvana, coordenadora do Núcleo da Mulher Empresária e também diretora da SIC. E nós trouxemos em todos os episódios assuntos bem relevantes para você levar e melhorar o dia a dia da sua empresa. E hoje o nosso assunto é fantástico: comunicação assertiva. E que é a base de tudo para ter sucesso na sua empresa. E eu estou aqui recebendo as minhas convidadas, as nucleadas, que sempre vêm com as suas expertises, a sua visão, né? E eu escolhi essas três mulheres maravilhosas, que é a Gabi. Eu falo Gabi, pode ser Gabi, né? Ah, por favor, né, Silvana? É a Cíntia Que bom estar aqui. e a Daniele, mas é Dani, É pros Dani, claro. É um íntimos. prazer estar aqui com vocês. E vamos falar, então, né, sobre comunicação, esse assunto tão importante que pode estragar um relacionamento ou pode melhorar muito o relacionamento. Ou tornar duradouro, né? Duradouro, isso aí. E eu vou começar perguntando, né, para a Cíntia. Cíntia, como a falta de comunicação impacta na contratação e permanência dos colaboradores numa empresa? Eu diria que ela impacta 100%, né? Tanto da parte da gestão da empresa que vai fazer essa contratação, se ela não se fizer entender do que ela está em busca do profissional, o profissional vai entrar e não vai permanecer na empresa, não é? Então, quando a gente fala em comunicação, e eu como fonoaudióloga sou obrigada a exemplificar um pouquinho, a gente precisa entender que ela parte de dois lados. Nunca é apenas quem fala, mas sempre temos o interlocutor e quem está ouvindo junto, né? E a gente precisa sempre, como um bom interlocutor, entender de que quem está escutando não é a mesma pessoa que você. Ela não tem a mesma experiência de vida que você, ela não tem a mesma história que você. Então, quando a gente fala, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. Ah, porque aquela casa é linda. Mas o que é lindo para você? Para você é um termo e para mim é outro. E se eu pedir numa reunião, numa palestra para 1.000 pessoas escreverem o que é lindo, cada um vai descrever algo diferente. Uma casa linda vão ter 1.000 casas diferentes, né? Então isso é muito importante para nós gestores, é entendermos que quando a gente conversa com alguém que a gente quer estar que esteja conosco na nossa empresa, a gente precisa entender que esta pessoa, com a sua história de vida, vai fazer parte da nossa empresa. Então, quem é essa pessoa? Que história é essa que ela está trazendo? E quando eu trato com ela com esse respeito de que ela é uma história, eu consigo me fazer acertar melhor. Porque quando eu exijo dela algo para minha empresa, em que eu entendo que ela vai trazer o que é dela, porque ela vai trazer o que é dela, a gente não consegue deixar isso de fora, não é? Não dá para separar, né? Não dá para Não separar. dá pra deixar uma em casa, né? Não. Não dá. Nós somos exclusivos, né? E a Você é nossa igual história... em casa e no trabalho. A sua essência, o seu essência caráter, vem- a sua personalidade, né? Isso, E vai da empresa entender se isso é bom ou é ruim. exatamente. E saber aproveitar essa história de vida e essa carga de experiência que o profissional traz. Exatamente. Partir de um olhar com empatia, né? Esse eu acho que é o grande diferencial, né, do gestor que vai contratar. É saber olhar as entrelinhas, a gente chama, né, olhar com esse hemisfério direito, com esse olhar mais que não está nas palavras propriamente ditas, né? A gente precisa olhar quem é essa. Ah, mas eu estou super disposta. Ah, mas você tem disponibilidade de eventualmente precisar trabalhar um sábado? Ah, não, com certeza eu tenho. E aí tu vê que ela é uma pessoa muito jovem, que ela está na vida de baladas, enfim. É uma pessoa que talvez ela não abra mão de um final de semana dela para estar na empresa num dia necessário, né? Num evento específico da empresa. Então, a gente precisa olhar essas entrelinhas, olhar essa história, essa vivência. Eu diria que a rede social hoje, ela é um bom meio de avaliação também desses profissionais, né? E da mesma forma, ao contrário, quando esse profissional que está sendo entrevistado, ele vem dizer quem ele é, a gente precisa aprender a ouvir. Ouvir é tão importante quanto falar numa comunicação, né? Essa troca, ela tem que ser real, a gente diz escuta ativa. De verdade, ouvir as entrelinhas também, os gestos, a forma que ela se porta, como que ela se refere a uma situação específica, se ela fica muito ansiosa, se ela fica agitada, se ela fica muito tranquila em te responder alguma coisa de um evento específico. E isso vai nos trazendo dicas de que se de fato esse profissional é ou não é adequado pra gente, não é? Vocês acham? Senão Sim. depois acontece lá, depois da contratação, daí o líder, enfim, vai e questiona, não, mas na entrevista de emprego, a pessoa me comunicou tal coisa.
Ou me falou, né? Uhum. Porque também tem esse desafio de que a comunicação não está só na fala, né? Ela é um conjunto de elementos. E aí, às vezes, assim, a pessoa me falou, usando o exemplo dela, que estava disposta, mas às vezes a fala não está entregando tudo que aquela pessoa está comunicando, Ela né? falou, Perfeito. propriamente dito, a gente diz com o termo oralidade. Ela falou, com a fala dela, ela disse, Sim. mas ela não transpareceu no comportamento, muitas Uhum. vezes, E né? quem estava ali entrevistando não olhou com esse olhar amplo, né? Isso Para mesmo. poder traduzir o que realmente ela queria comunicar, né? Exatamente isso. E eu acho que a comunicação hoje é um desafio, pelo menos eu tenho ouvido muito isso, né? Pá, essa empresa ou a minha empresa tem problema de comunicação. Todo mundo diz que tem um problema de comunicação, né? É geral, né? E Geral, é o que move tudo a comunicação, né? e aí, eu até estava numa conversa esses dias e estava refletindo o seguinte, que assim, parece que é básico, né? Ou parece que assim, não, mas comunicar, todo mundo sabe se comunicar. Na verdade, assim, todo mundo aprendeu a falar, todo mundo aprendeu a gesticular, mas comunicar, que é aquilo que tu estava falando, né? Porque a comunicação tem que ter essa troca. Então, eu tenho que ouvir, entender e precisa ter um Querer entendimento. entender. Se não tiver entendimento, não tem comunicação, Mas né? muitas vezes a compreensão do outro, ela permeia a história de vida dele. E isso eu digo que, como eu trabalho muito com familiares, né, assim, as debilidades, as doenças, então eu vejo muito isso, assim, ó. Às vezes, o que eu quero passar não é o que o outro vai compreender, mas não é por falta de vontade dele. E muitas vezes não é por falta de competência técnica. É uma compreensão. Ele vai compreender, só que ele vai compreender a partir da história de vida dele. Das referências Das que ele tem para aquele referências dele. entendimento, né? É, Das Então, a cada um gente também experiências. tem que entender isso. E eu sempre digo que numa comunicação, quando a gente não se fez entender, quem errou fomos nós. Não foi quem compreendeu errado. Fomos nós que não nos fizemos compreender, entendendo e partindo do princípio de que aquele sujeito, aquela pessoa, não é a minha pessoa e não é a minha história. Então, eu preciso entender isso e fazer com que ele entenda a partir do ponto de vista dele, da vivência dele. E a gente também precisa levar em consideração que o comportamento também está muito alinhado com a questão da comunicação, né? Parte do princípio de que nós agimos apenas com 5% de consciência diariamente, né? 95% está ligado ao nosso inconsciente. E isso não seria diferente com a comunicação. E aí, aliado a tudo isso, com a história de vida, com a questão do inconsciente, se a comunicação ela não se estabelece de forma eficiente, onde há empatia, há uma escutativa, há um interesse em ouvir a outra pessoa, provavelmente vai haver uma falha ali na comunicação. Mas complementando, assim, acho que coisas simples, né, dessa questão da fala. Tem uma coisa que eu aprendi há alguns anos, depois que eu li o livro Comunicação Não Violenta, não sei se vocês conhecem. E eu peguei uma coisa, claro, tem vários experimentos, dicas, e um dos ensinamentos que eu aprendi nesse livro foi a sempre perguntar para o outro o que você entendeu daquilo que eu disse. E eu comecei a aplicar isso com a minha equipe primeiro, assim, alguns anos atrás, e aí depois com clientes também, e o quanto isso faz diferença. E parece muito simples, porque eu chegar e dizer assim, olha, o que tu entendeu, o que tu compreendeu disso que eu falei? E essa técnica, né, que é simples demais, mas a gente não faz às vezes, Não faz. te mostra, porque por várias vezes eu dizia uma coisa, né, sei lá, não vou lembrar agora de um exemplo específico, mas Sim. dizia uma coisa, por exemplo, assim, olha, esta caneca é bela, né, usando a coisa por conta disso, 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 e aí eu perguntava pra pessoa, o que tu entendeu do que eu disse? E eu via que a pessoa tinha entendido outra Completamente coisa. diferente. Uma coisa que tu nem imaginaria que ela poderia estar Isso, entendendo. muito pelo que tu falou, pelas vivências que ela teve. Exatamente. Talvez ela nunca tinha visto uma caneca branca, por exemplo. Isso. E aí ela fala, e aí tu vai entendendo esses ruídos e vai acertando isso, vai quase que afinando como se fosse uma música, assim, né? Isso, Afinando aquela afinando os orquestra, instrumentos, assim, isso aí. diminuindo os ruídos e fazendo um afinamento, assim, Ruídos, né? acho que esse é um termo muito importante, né? E o que é ruído na comunicação? Na verdade, tudo é ruído, né? O olhar do outro que está ouvindo do lado, o comportamento do outro que está ali te ouvindo também, a história de vida dela é um ruído na tua comunicação, porque ela vai trazer a história dela e não a tua, né? Tudo isso é ruído. E a gente entendendo isso, e essa história do feedback, que a gente chama, né? Eu peço muito para os meus pacientes também. Você entendeu o exercício? Eu entendi. Então, vamos fazer de novo? Aí agora o senhor faz para mim, para a gente ver como é que foi. Faz completamente errado.
E a gente acabou de fazer e foi repetir. Foi má vontade? Não foi. Foi erro por falta de competência? Não foi. Ele compreendeu do jeito dele. E isso é, de fato, melhorar a comunicação, né? A compreensão é diferente de cada pessoa. Compreensão é completamente É diferente. diferente. E a gente estava falando antes de começar, né? Que com uma comunicação não falada é muito importante, porque as pessoas elas se expressam às vezes, no olhar, no jeito. Tu já sabe se a pessoa não está gostando ou A está comunicação gostando. não verbal. Não a gente verbal chama. é. Eu Mas tenho- isso também, desculpa, Imagina. mas isso também eu penso que é um caminho bem delicado, Uhum. porque a comunicação eficiente, eu acredito que ela se dá, de fato, através do verbal. Porque quando a gente quer traduzir o que a outra pessoa está querendo comunicar através de coisas que, através só da observação, eu É um fico risco, muito, né? eu fico muito no meu campo mental e eu não acesso o campo mental da outra pessoa. Então, aqui no meu campo mental existe um mundo de possibilidades. No teu campo mental existe outro mundo de possibilidades. E isso é o que acontece justamente no judiciário. Quando as partes elas estão em conflito, elas rompem o diálogo. É o primeiro acontecimento, né? E aí, nesse momento, é onde acontece os maiores emaranhamentos, né? E onde as pessoas realmente acabam se expondo mais ao conflito do que à solução. Porque Sim. uma está lá imaginando coisas, enquanto a outra está aqui imaginando coisas. Existem pessoas ao redor influenciando esse pensamento aqui, existem pessoas influenciando esse outro pensamento, e aí, de repente, eu vou e eu me oriento através de um profissional que, às vezes, inflama um pouco mais esses pensamentos, e é onde inviabiliza as soluções. E aí, por que a mediação e a conciliação, elas não possuem hoje como primeiro objetivo um acordo, por exemplo? Porque justamente, às vezes, só o fato de as pessoas se exporem a um restabelecimento de diálogo já é um caminho de solução. Então, Eu já ouvi muito isso, assim, às vezes nessa questão de intermediação. Ah, tá, mas tu tava pensando assim? Ah, tá, é porque eu achei que tu tava achando... Eles estavam brigando no por algo que... achismo. Só no achismo, eles não sabiam mais nem por que estavam brigando. Ah, mas eu achei que tu tava Cada um pensando mal de quer mim. ter a sua razão. Cada um Né? quer ter Aí a sua começa, razão, e no fim, começa. era a mesma razão, eram os mesmos objetivos, não é isso? exatamente. E aí, ainda pegando o que você trouxe a respeito da CNV, ainda tem a questão das necessidades, né? O que a pessoa, quando expressa uma insatisfação, ela está querendo comunicar com aquilo, né? Qual é a necessidade por trás daquilo? Às vezes nem a própria pessoa sabe traduzir. Verdade. Não, Eu não acho que sabe se vem expressar. talvez de um. Assim, hoje a gente fala muito em saúde emocional, saúde mental, mas vem até de uma base, né? Talvez a gente também, da nossa geração, não foi, e outras tantas, não foram ensinadas a olhar os seus sentimentos e a entender isso. A gente vê que hoje se fala muito na inteligência emocional. Então, hoje na educação das crianças, está se ensinando a entender as emoções, né? Tanto que quando eu era criança, eu dizia, não fica com raiva. Hoje o entendimento não, se a criança tem raiva, deixa ela sentir a raiva e entender a raiva, Sim, né? faz parte Faz do parte disso, amadurecimento, porque né? nós temos um conjunto de sentimentos e a gente precisa entender esses sentimentos. E aí eu fico pensando assim, né? Essa criança que talvez, usando um exemplo, não entendeu essa raiva, e pode ser qualquer sentimento, mas vou usar essa como exemplo. Não entendeu essa raiva, ela foi crescendo, e aí isso fica bagunçado, ela não entende os sentimentos, ela não entende a verbalizar os sentimentos, e aí ela chega na idade adulta, ela entra no mercado de trabalho, e querendo ou não, dentro de uma relação de uma equipe, de uma empresa, a gente está se relacionando com pessoas. Então, a gente também vai ter emoções, e aí a gente lida com as nossas emoções, com a emoção do outro. A gente não sabe traduzir a nossa, a gente não sabe entender a do outro, e aí a gente fica achando, e aí a gente fala uma coisa que a gente, né, às vezes fala uma coisa e era outra, que é isso que eu tô falando. Acho que a gente está num momento, até, assim, acho
bonito o momento que a gente está do mundo, assim, falando nisso, Sim. que a gente está nesse momento de olhar e entender isso. Estamos aqui conversando também Sim, por de isso, De né? dar né? espaço De muito para isso, né? autoconhecimento, De né? dar Isso. espaço para a gente conhecer isso. Eu acho que isso é importante, mas também é importante, como tu falou dos contextos, a gente entender de onde a gente veio, né? Talvez a gente tenha muitos ruídos e muitos problemas porque a gente não aprendeu mesmo. E aí, às vezes, conectando com a empresa, aí eu lido com isso em alguns projetos de consultoria de comunicação, que é as pessoas assim, mas eu estou falando com a minha equipe, ou eu estou falando, né, com o cliente e ele não está entendendo. Mas assim, não está entendendo porque às vezes nem tu está entendendo aquilo que tu está falando, né? Vamos lá, vamos organizar. Tanto que a gente faz um projeto que é aquilo que eu digo, parece básico, né? Na consultoria com as empresas, que é organizar a linguagem. Então, a gente entra na empresa, faz um levantamento de dados e a gente organiza a linguagem daquela empresa em verbos, substantivos e adjetivos. E aí reorganiza aquilo com as equipes. E isso causa, claro, depois de um período de implementação, uma mudança de entendimento. Porque, igual tu falou, né, do lindo e tudo mais, numa empresa, a gente estava até num projeto recente entendendo assim, o que significa inovação para aquela empresa. E a gente perguntou para vários cargos diferentes, de níveis diferentes, para cada um inovação significava uma coisa. E aí, como é que aquela empresa vai caminhar para um lugar se cada um tem uma ideia de inovação? Mas E as isso pessoas não serve... imaginam que a palavra inovação seja um significado que tenha significado diferente para as pessoas. Né? Exatamente. Como que inovação é diferente para ti? Não, Sim, eu parto do princípio exatamente. que inovação é igual para todos, mas não é, né? É. E eu acho que isso é o grande segredo, eu acho, da E aí é para comunicação. tudo, né? É de coisas Perfeito. pequenas e Pra grandes, tudo. porque tu falou ali do lindo, mas eu uso às vezes alguns exemplos de pensar em casa. Quando a gente fala a palavra casa, provavelmente para cada um de nós vem uma imagem diferente, assim. Sim. Para mim é uma imagem, para ti é outra. E aí como é que a gente se entende nesses disso, lugares né? com entendimentos diferentes, sem dialogar, né? E sem estar aberto para entender o outro, assim. Não, e lembrando também que hoje, né, uma comunicação muito importante, essas gerações, né? As gerações estão trabalhando juntos. Lá na minha loja, por exemplo, tá a minha mãe, uma geração, eu e meu filho. São 3 gerações opostas. Então, como é que é a comunicação com essa geração nova? Né? Junto com né, com todas elas num contexto. Que aí É a um forma- exercício diferente de se De comunicar. construção de Que uma aí- nova comunicação. É com uma nova certeza. comunicação. Que Isso aí, aí é além- uma coisa bem relevante nas empresas E aí, hoje. além gente. dos significados, eu acho, entram os formatos e os meios. Porque a gente tá Isso, falando só de porque cada significado, um, mas... cada um ele vai entender de uma forma diferente. A minha mãe entende diferente do meu filho. O meu filho acha que eu não entendo ele, Isso mesmo. né? Porque são... É Esses bem dias eu interessante. recebi uma das minhas lideranças, veio assim, Dani, olha só, eu tô falando com fulano de tal, e aí eu falo, sim, tá numa sala, eu pergunto aqui, a pessoa me responde pelo computador, lá pelo um aplicativo que a gente usa de comunicação interna. Eu não sei se eu tô me fazendo ser explicada. E aí a gente refletindo, eu falei, olha, eu acho que a gente precisa, talvez assim, o teu meio de se comunicar mais fácil é falando, tu gosta de falar, porque ela é uma pessoa que gosta de falar. A oralidade. Mas essa pessoa que tá se comunicando contigo, talvez ela goste mais de escrever, e aí vamos comunicar pros dois. Tem Então, gente que é mais porque visual daí ela até também. me perguntou, exatamente, tá, tem eu vários. escrevo ou eu falo? Eu falei, vamos fazer os dois. Tu fala porque tu gosta de falar, e escreve porque ela gosta de ler. E aí a gente vai encontrando um Agora, caminho, a entendendo, né? comunicação da leitura e da escrita é outro caminho, né? É outra, eu digo que é outro mundo, é outro universo e que gera ainda mais conflitos. Mais ruídos. O da ruídos. escrita, tu Da diz? escrita, Uhum. com certeza, Mais né? interpretações. Porque a interpretação da escrita, aí ela parte de verdade de um princípio de conhecimento teórico, né? Gramática pura, e que a gente vai dizer que uns 60% do brasileiro não tem, talvez até mais, né? Então, o ruído da comunicação escrita, eu acredito que seja ainda potencializado aí, as piores. E a né? gente Eu pode acredito trazer que aí o maior- WhatsApp, né? A comunicação do WhatsApp. Desculpa te interromper, Gabi. Que o WhatsApp você vai escrever, ou você vai... Isso, ainda tem os emojis, né? Que aí cada um, Isso. Cada um interpreta aí já é só o diferente, desenho, né? A interpretação só do desenho, né? Se a Aí- pessoa não botou um ponto de exclamação é porque ela não tá bem. Se ela não botou finalmente lá um coraçãozinho, uma florzinha, é porque É não... porque ela brigou, né? Ou a exclamação, Né? ela Olha vem... só. Olha só, a exclamação, né? Ela é um elogio
Ou ela é uma entonação de mais imposição, ela é uma briga. Ai, ela botou exclamação, ela brigou comigo. Mas Não, é- ela ficou Aham. muito feliz, ela botou até exclamação porque ela ficou muito orgulhosa do que eu fiz. E aí, E às vezes depende do teu olhar, do que tu viveu, né? E nem é de quem 100%. escreveu. E às vezes, não, muito mais. muito de quem vai ler, né? Porque se é um dia que tu não tá bem, aquela exclamação pode ser um fim do mundo. E se é um dia que tu tá muito feliz, aquela exclamação, que bom, ela gostou também. É verdade. E é só um verdade. ponto, né? Imagina todos os outros, né? E aí as gerações também vêm diferente, né? Tu falou disso, eu lembrei de um exemplo, o meu sócio, ele é redator, então ele sempre escreveu Muito bem. perfeita. E aí ele escrevia no WhatsApp igual ele escreve em qualquer lugar. E aí a gente tinha, eu lembro, dois colaboradores de 18, 20 anos, e um dia chegaram para ele falando assim, ô Pedro, eu acho que tu escreve tão sério no WhatsApp, tu bota ponto em todos os lugares, tu bota ponto final, isso é sério demais. Ele falou, não, mas eu só tô escrevendo. Não, mas isso é sério, porque eles mais jovens acharam que aquilo é sério. Ele falou, então tá. Aí ele até modificou a forma como ele escrevia, mas nesse sentido que tu falou, De né? tentar se adequar um pouco, na esse verdade, né? meio. Mas aí, quando não põe a pontuação, aí fica 100% à mercê Livre. de quem vai ler a compreensão. Porque quando tu põe o teu ponto, entre aspas, tu garante a tua compreensão, né? Porque tu quis botar aquele ponto naquele lugar. Agora, quando tu Entre não põe aspas nem também. entre aspas, Que né? daí tem que saber, quem Aí quem recebeu vai tem que ler, saber ler. se ele não souber ler, mas teoricamente depois dá pra te conversar e dizer, olha só, mas aqui tinha um ponto, Verdade. né? Mas quando você não bota nenhum ponto para ser mais moderno, ou mais leve a sua leitura, a sua escrita, aí a coisa complica um pouquinho mais. Verdade. É bem sério isso, assim. Eu acredito que o maior desafio ainda não seja a gramática, mas sim a gente dominar a habilidade de se comunicar mesmo, de saber expressar aquilo que quer ser falado. Porque se isso já é difícil quando a gente tá aqui no presencial, que tem o controle do ambiente, que né, tem o controle da comunicação não verbal. Imagina quando você vai ali escrever um texto, né? Enquanto advogada, a gente já explora um pouquinho mais isso nas peças processuais, né? Porque a nossa comunicação com o bem judiciário diferente, É escrita. Basicamente escrita, é escrita, é. é escrita. Então, nós precisamos estar a todo momento explorando essa comunicação escrita de forma assertiva. E aí é muito interessante que vocês vejam bem como a gente vai evoluindo mesmo, né? Enquanto eu estava na faculdade, a gente aprende lá que você vai escrever uma peça processual, você não nomeia as partes enquanto você está relatando o caso, enquanto você está tratando ali do direito. Você nomeia como autor e réu, requerente ou requerido, para que possa haver um distanciamento do juiz. Para que não haja uma pessoalidade do caso, né? Para que ele possa se manter distante do caso. E aí, até nisso, houve uma observação de que autor e réu não era o mais adequado, que o ideal era utilizar requerente e requerido, porque você colocaria automaticamente a pessoa como um réu. Como um réu. Quando tu Olha denomina só. réu, ele já estaria Ele sendo já está sentenciado. sendo réu. Sendo réu. E faz Olha todo só. sentido, viu? E aí, então, por exemplo, eu tomo cuidado, eu sempre trato como requerente e requerido, independente do lado que eu esteja. Até para haver um equilíbrio. Porque o equilíbrio, ele também está a serviço da solução, né? E, enfim, a forma como você também direciona os fatos para contar a história, para tentar aproximar a assessoria, né? O juiz do caso o mais fiel possível, né? Levar, inclusive, as emoções e tudo que engloba aquela situação. Tentar trazer a situação intrínseca ali na escrita, né? Ô, Gabi, como tu acredita que é a forma mais certa, né, de nos comunicarmos, né, para mudar o rumo de um processo judicial, extrajudicial? Então, foi como nós estávamos falando no começo. Eu penso que existem 2 pilares principais. O primeiro é o estado de presença. O que significa o estado de presença nessa situação? É realmente você estar ali para aquele caso. E isso eu me refiro tanto para as partes quanto para os facilitadores, sejam mediadores, sejam conciliadores, sejam advogados, juízes.
Por que isso? Porque quando eu tô ali presente, eu realmente estou disponível para tratar daquele assunto. Eu não estou sendo movida por emoções ou qualquer Não tem outra influência, interferências, né? ou qualquer outra interferência. E o outro pilar principal que eu considero é a empatia. Porque quando eu me coloco aqui à disposição de compreender o outro, Uhum. é onde realmente é possível se caminhar para uma comunicação Comunicação melhor. assertiva e assim poder resolver um caso. E aí, claro, saber o meu lugar, entender o meu lugar dentro desse conflito, se eu sou filha, se eu sou cônjuge, se eu sou chefe, sabe? Saber ocupar o lugar também traz, inclusive, o equilíbrio. Porque tem conflitos familiares, né? Muitos processos que você pega. Então, É, como é que, às vezes, o pai, a mãe, ou os filhos, ou até, às vezes, para resolver essa questão de empresa, né? Muitas vezes. Né? De quem vai, que cargo cada Quem um, vai assumir quem vai assumir, cada quem vai... função. Então, vocês também pegam esse sim. tipo de processo, né? Então, tem aí essa comunicação com conflitos familiares, deve ser algo também bem complexo, né? E tu tem alguma, assim, dica, alguma coisa que tu acha bem importante para passar pra gente? Vamos lá. Eu atuo especialmente nas áreas de família e sucessões, né? Então, trazendo mais para as questões na questão da sucessão, né? Que pode trazer mais para as empresas. Eu vou falar o óbvio, a comunicação. Mas a comunicação assertiva, aquela em que a família realmente senta com o desejo de dialogar a respeito, e aí sempre respeitando a hierarquia. Isso é muito importante, muito importante. Entender quem é o fundador da empresa, entender que isso tem um peso, se colocar no seu lugar, entender que o sucessor tem um papel de influenciador e não de tomada de decisão. A tomada da decisão é sempre do fundador. Sim. Entender que haverá um tempo também para cada coisa e que haverá um tempo para que se assuma posições que de repente se almeja. E respeito à história. Respeito à história. Ah, mas agora nós estamos numa geração completamente diferente. E estamos vivendo uma nova era de tecnologia e tudo mais. Ok. Mas o Vamos respeito não pode deixar. vamos oferecer melhorias, mas não podemos anular, excluir a história daquela empresa. Tem que ouvir o novo, mas também Ressignificar, né? respeitar o Conectado com Conectado, o anterior, né? que o que deu certo já, né? Muitas vezes eu acho que ressignificando, né, a presença das pessoas, assim, eu acho que isso é muito importante, assim. Eu acho que a história, como eu disse, tem que vir. E a gente não pode deixar isso apagar, né? Ah, porque as gerações novas vêm com ideias muito modernas, muito diferentes. Não, mas espera aí. Nós, gerações novas, estamos chegando agora, né, nesse mundo. Então, vamos também ouvir e respeitar aquilo que já veio, né? E aí, só para fazer um fechamento aqui, formalizar. Porque, ok, conseguimos vencer a barreira principal, que é a comunicação. Estabelecemos aqui um direcionamento. Mas aí nós vamos todos para nossa casa, e aí dormimos à noite, e no outro dia Ninguém lembra mais. ninguém lembra mais, ou a cabeça muda. Sim. Alguém já não veio, E o papel é o papel, né? Vai já estar no alguém papel. veio, uma outra fora. influência, exatamente. E o formalizar não quer dizer que isso é imutável. Muito pelo Sim. contrário. Muito pelo contrário. Os contratos devem ser revistos periodicamente. Para ver se aquilo faz sentido, se de repente há algo para ser melhorado. Mas para poder trazer uma segurança para aquela comunicação
que se estabeleceu, a formalidade é imprescindível. Traz segurança, traz seriedade, traz responsabilidade para as relações, traz um peso que faz total diferença para os relacionamentos. Verdade. Eu Excelente. estava falando também da conversa, eu lembrei de uma coisa assim que é. Eu até tenho usado esse termo que eu ouvi de alguém, eu não lembro de quem, mas de ter conversas corajosas, num sentido de que, quando falou assim, se comunicar, mas às vezes as pessoas falam, mas elas não falam aquilo que elas queriam falar. Eu acho que isso também gera muito ruído, né? Sim. Porque assim, talvez, eu não vou falar, sei lá, que eu não gostei dessa cor cinza porque tu vai ficar chateado. Mas era aquilo que eu precisava falar naquele momento. E se eu tiver coragem de falar aquilo, claro, com educação, com respeito, mas eu tornar aquilo claro, aquilo que eu pensei, aí gera conexão. Eu acho que pelo menos o que a gente tem estudado e experimentado, um dos principais desafios da comunicação é gerar essa conexão, né? Eu A conectar verdade, as né? pessoas. Estar de verdade no meio, né? E aí tu falou da presença, né? Falou assim, estar presente, mas aí trazer essa verdade. Não adianta eu estar presente e estar aqui falando para Pisando vocês. em ovos. Porque aí, claro, e aí eu gostei desse termo que eu ouvi do Conversas Corajosas, porque é isso, às vezes a gente precisa falar algo que eu preciso ter coragem para falar. Nem sempre vai agradar ao outro, Exatamente. né? Mas é algo que precisa ser falado. Pro E crescimento do outro, né? Claro, Exatamente. crescimento, não como uma maldade, né? Sim, Mas aí sim. também vai muito da forma Da como a forma, gente fala, né? E sabe quando eu comecei a aplicar isso? As primeiras vezes que eu chamo, que eu fiz conversas corajosas, foi muito difícil, eu ficava muito nervosa. Mas sempre valeu a pena, sabe? Depois de um tempo, dizer assim, que bom que eu tive coragem de falar aquilo. Porque no início, às vezes, gera um desconforto, porque nem tudo é confortável. E às vezes tu vai falar uma coisa e vai gerar um desconforto na pessoa que ouviu e em ti que falou. Porque também para te Porque a falar. pessoa recebe de uma maneira, como ninguém- a exatamente. fonoaudióloga que falou. Exatamente. E a gente tem Maneira coisas que a diferente. gente realmente não gosta de ouvir, mas é importante que a gente ouça, porque a gente reflete, leva para casa. E nos É, o faz primeiro crescer, momento, né? E nos faz o crescer, primeiro né? momento é meio chato, às vezes, você, Isso. não é? Todo mundo assim, fica meio assim quando você fala, mas depois você vai, com a maturidade, você vai entendendo que aquilo ali é importante. Ela falou daquela forma, mesmo que também seja uma queria forma meu bem. elegante, mas que, né, te pegou assim, realmente, ela tem razão, eu tenho que mudar nisso, né? É essa maturidade que faz a gente... Mas vocês percebam ver de como uma a forma- comunicação é complexo mesmo, né? Porque aqui a gente já gera uma expectativa de como o outro vai receber. E, Olha só. E aí, eu penso que também, às vezes a gente não vai saber como comunicar. E às vezes é importante a gente compreender que a gente precisa pedir ajuda para um Verdade. terceiro interventor que de repente vai vir e vai trazer uma comunicação de forma mais assertiva. E outra coisa que eu Verdade. acho bem importante falando em questão empresarial é que às vezes você vai informar algo que o outro não vai gostar. E que você está ciente disso. E que isso vai gerar um conflito para causar benefício depois, né? Então, eu acho que nem sempre, enquanto gestores, a gente precisa só agradar. Né? A gente tem que desagradar o menos possível no sentido de ofensas, Sim. nada disso. Mas, assim, tem momentos que eu vou precisar falar, ter uma conversa corajosa, achei ótimo esse termo. Mas no sentido de, eu já sei que não vai ser uma boa conversa, vai gerar dor, vai gerar dificuldades, até de relacionamentos em alguns momentos, onde a pessoa se retrai, a pessoa fica brava, fica com raiva, daí gera outras fofocas na empresa, enfim, né? Mas a gente tem que entender isso e se adiantando a isso, né, um bom interlocutor vai entender como o gestor precisa ter, entender até que ponto que isso vai gerar um conflito ali na frente e que vai ter que saber intermediar aquilo também. Porque a gente, num mundo de adultos, Sim. Bem as verdades, importante. elas precisam ser ditas. Precisam. Né? E a gente tem que entender a emoção, a gente muito, né? A gente às vezes toca numa ferida de um colaborador que a gente nem imagina. E que é dele, Que é e da história dele, que tá da verdade. história dele, que às vezes tu nem imaginava, tocou mais fundo do que deveria, mas daí também tu vai acolher aquilo, tu vai ressignificar aquilo junto com ele, tu vai dar suporte dentro do que for necessário e possível, mas que as coisas precisam acontecer. Eu acho que isso é muito importante. E falando de colaborador, é importante você saber a história dele. Você um dia sentar e conversar. Não sobre a empresa, sobre contar. O que você gosta de fazer, né? Nas horas de folga, quais os seus sonhos. Se você perguntar Se interessar isso, pelo funcionário, isso, né?
Pela história dele, né? O que que ele quer? Eu quero juntar dinheiro e fazer o quê? Eu quero fazer uma viagem de navio, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar uma moto. Então, você saber Exatamente. do desejo, porque aí a comunicação vai ficar mais fácil ainda. Com certeza. Porque você vai vibrar com ele quando ele vai, né, conseguir às vezes uma comissão melhor, As né? conquistas são mais reais daí, né? Oferecer um ambiente seguro de comunicação, né? Eu acho que quando Aham. você oferece um ambiente seguro de comunicação, até essas conversas mais difíceis são mais facilitadas. Concordo, É. exatamente. Eu acho que o desafio hoje das instituições, dos grupos, né? Porque daí vem inúmeras corporações e equipes, eu acho que é esse detalhe, porque muitas pessoas, eu já ouvi esse relato em algumas empresas, muitas pessoas têm medo de falar por retaliação, por exemplo, ou porque depois aquilo vai virar uma chacota, ou porque, né? Então também tem um papel da liderança de ouvir e não levar aquilo para frente de uma forma Sim. displicente também, né? Porque Com assim, certeza. Sim. em conversas, nessas relações do dia a dia, porque a gente tem inúmeras, né? Às vezes é dentro da empresa, mas são outras. Eu entender, às vezes eu falar alguma coisa, ou eu ouvir a história daquela pessoa, ou ouvir uma reclamação, porque às vezes a gente também ouve e entender aquilo, mas não sabe aquilo, depois no outro dia não ficar cutucando, porque o brasileiro tem essa mania também, assim, né? De assim, eu ouvi uma coisa, Ficar eu voltando fico atrás. cutucando, mas aquilo machuca as Uma pessoas. provocação, Sim, né? Né? Não preciso Desnecessária. provocar, eu preciso acolher, porque daí vem aquilo, né? Eu olhar para o outro, para eu respeitar o outro, eu vou precisar acolher. E aí eu vou estar me respeitando também, porque Com certeza. eu acho que o respeito, acho que começa na gente, né? O respeito e o acolhimento, e aí eu consigo Sim. fazer no outro, e aí eu consigo me comunicar, né? Então, Ô, Eu Dani. acredito que a gente precisa ter bem estabelecido cultura e valores da empresa, Sim, né? é importante. Porque aí você sempre volta a equipe para aquilo e aí consegue deixar bem trabalhar. claro, né? Eu trabalho isso também com os meus clientes, trazendo uma analogia, né? Uhum. Para que eles olhem para o objetivo. Então, assim, o cliente está lá conflitando com a outra parte, seja por conta do filho ou por conta, né, só do relacionamento rompido. Agora, trazendo um exemplo de divórcio com filhos, né? E aí, enfim, existem essas conversas paralelas que vão ocorrendo no decorrer do processo. E aí, o exercício que eu faço com o meu cliente é sempre fazer ele olhar para o objetivo. Qual é o teu objetivo? Tu tem o melhor para o meu filho. Então, foca nisso. Essas conversas que estão acontecendo com a mãe da criança, ou com o pai da criança, estão contribuindo para que o melhor interesse do teu filho seja atendido? Então, aí melhor- faz sentido, melhor você senão não, é rever. verdade. o processo está demorando muito. Tá, mas e o comportamento que vocês estão tendo? Tá contribuindo para que o processo seja mais célere? Então, eu faço esse trabalho de limpeza, Sim, assim, de trazer para o foco, né? Uhum, Eu acredito que a comunicação, ela também esteja aí, com em certeza, você trazer a pessoa para o foco. Uhum. É com isso aí. certeza. Ô, Dani, tu como consultora de comunicação estratégica, né? Muita experiência aí. O que significa para ti na prática, né? A qualidade da comunicação dentro de uma empresa? Eu acho que algumas das coisas que a gente está falando já contribuem para essa Sim, qualidade, porque a gente né? acaba falando uma coisa, fala outra, pega o Sim. gancho de uma, né? Mas tem uma Sim. reflexão que eu gosto de fazer, que assim, a gente acha, e eu comentei isso, que a gente já sabe se comunicar. Então, assim, que tudo tá claro, que isso é inerente do ser humano e que tá tudo resolvido, sabe? Todo mundo se comunica e tá tudo pronto. A gente acha isso do ser humano. Então, na empresa, a gente acha a mesma coisa. A gente acha que todo mundo se Sim. comunica bem. E o que a gente tem trabalhado, né? A minha empresa tem 17 anos, mas nos últimos 7 anos a gente tem implementado um projeto de comunicação estratégica muito voltada para a sistematização da comunicação. Porque dentro das organizações, tu pergunta para os CEOs hoje e de grandes empresas. Inclusive, hoje a gente está implementando isso em empresas grandes em São Paulo, porque isso é novo no Brasil, né? De olhar para isso e dizer assim, mas como é que é a comunicação da tua empresa? Se tu for desenhar, porque a comunicação ela é um circuito.
Né? Igual, sabe, o circuito de computador, ela é um circuito também. Então, para eu ter qualidade comunicativa dentro de uma empresa, eu preciso construir o circuito de comunicação. E aí tem uma metodologia para isso. Eu vou olhar para minha empresa, eu vou entender as hierarquias, os setores, as pessoas, as necessidades, os objetivos. Então, eu vou entender todo o contexto e eu vou construir um circuito de comunicação. Então, eu vou desenhar quais são os assuntos principais que aquela empresa fala, como ela fala, porque a gente olha para a empresa como se ela fosse um organismo vivo e uma pessoa. Então, assim, toda pessoa, a gente tem, né, a nossa própria linguagem, tanto verbal, né, quanto oral, quanto física e não verbal. A empresa como um conjunto, ela também constrói isso, só que é como se hoje ela construísse isso de uma forma disforme, sem sistema, sem sistematização. Então a gente olha para isso e constrói um circuito mesmo. Olha, na minha empresa, o que a gente valoriza de verbos, por exemplo, são esses 5 verbos. E aí a gente também valoriza esses adjetivos e esses substantivos. Por que a gente usa como base a linguagem? Porque o nosso comportamento é estimulado pela nossa linguagem. Então a gente determina a linguagem da empresa. Depois a gente constrói os circuitos da empresa, constrói meios, e aí tem várias ferramentas para fazer isso acontecer. Primeiro a gente faz uma construção e depois a gente começa uma implementação, que é ensinar um treinamento, ensinando as pessoas a utilizar aquilo. É de longo prazo, mas dá resultado para sempre, eu digo. Né? E aí depois tu vai atualizando, que é o que tu falou, igual um contrato. Talvez a empresa ela mude alguma ação dela, porque os verbos estão muito conectados à ação. Então, ao longo de 5 anos, por exemplo, uma empresa pode mudar um pouco as atitudes dela. Então, a gente vai lá e atualiza aqueles verbos e treina aquelas equipes. Então, isso a gente sistematiza a comunicação. Então, a qualidade, ela está muito no olhar de eu entender que a comunicação não vai acontecer sozinha, porque a gente ouve muito isso, eu ouço isso muito de C-levels, assim, não, mas eu quero, né, que aconteça isso e eu já falei, mas assim, eu falei, mas as pessoas não entenderam. Eu falei, mas aquilo não foi encadeado, porque daí é cascateado, né? Porque assim, imaginando uma organização que tem 1.000, ou, sei lá, a gente fez um projeto a 1.600 pessoas. Como é que eu faço 1.600 pessoas entenderem aquilo? Então, eu crio uma sistematização e aí eu construo ainda, depois disso, para implementar meios diversos e formas diversas. Porque eu posso dar uma mesma mensagem de formas diferentes. Sim. Né? Então, eu vou pegar aquela mensagem, eu vou cascatear nos níveis, nos meios e nas formas de falar. Então, assim a gente eleva a qualidade, né, de uma empresa. E aí eu falo assim, não é uma fórmula mágica, né? Não vai assim, tá, semana que vem resolveu tudo, né? Mas é um procedimento que, se a gente for olhar outros processos, né? Talvez assim até a própria gestão de pessoas dentro da empresa. Alguns anos atrás, muitas empresas cresciam e não tinha departamento pessoal, não tinha gestão de pessoas, né? Muitas empresas hoje no Brasil ainda não têm essa sistematização de comunicação, mas estão construindo, porque a gente vive um momento de complexidade comunicativa. Então a gente precisa de ferramentas, né? Não dá pra gente só, que é o que você falou de pedir ajuda, né? Sim. Não dá pra eu dizer, tá bom, agora eu vou resolver tudo sozinho e a partir de amanhã todo mundo se comunica bem. Ou o que é pior, né? Vou ignorar Daí a coisa complica de verdade, né? Não, aí os problemas vão começar a acontecer. Eu lembro de ter né? feito uma palestra numa CIPAT de uma empresa há uns 5 anos atrás, exatamente sobre comunicação, que já era um tema que sempre foi, né? Um tema difícil, né? E tinham 300 e alguns funcionários. E aí eu botei todo mundo na mesma sala, assim, e aí eu fiz uma tarefa com eles. Um profissional, um colaborador, ele tinha que fazer todo mundo desenhar a mesma coisa. Então, ele virou de costas e aí ele disse, vamos lá. Então, agora todo mundo com um papel e um lápis preto na mão. Agora eu quero que vocês desenhem um quadrado grande do lado direito da folha. Olha, né? O que é um quadrado grande? Daí, depois, agora você desenha um quadrado pequeno embaixo da folha. E não saiu nenhum desenho, nenhum parecido com o outro, assim. E aí as pessoas puderam entender que, de verdade, a comunicação é algo muito individualizado, em que a gente precisa entender o que o outro parte do princípio, né? Aquilo que a gente já conversou lá no início. E aquilo foi legal porque a gente mostra para o colaborador e para toda a equipe, porque daí a gente pegou todos os colaboradores da empresa, né? De A a Z, assim, de eles entenderem que, poxa vida, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha sentido na pele de verdade essa dificuldade, porque eu achei que eu ia mandar desenhar um quadrado grande, para mim o quadrado grande era só aquilo.
né? Aí o cara não tinha pedido, eu lembro como se fosse hoje, foi muito engraçado. Ele não tinha pedido se era folha era em pé ou se era deitada, né? Aí, desenho quadrado embaixo, aí outro desenho dentro. Todo mundo trocou as informações, assim, não ficou nenhum desenho, a gente colou todos na parede. Nenhum Não tinha parecido. nem parecido um com o outro. E eram 300 pessoas, imagina numa empresa de 1.600, né? Nossa. Mas foi legal de pôr as pessoas nessa dinâmica de eles se verem mesmo nessa dificuldade de comunicação. Nossa, como que assim que eu não fiz igual o teu? Não, tu não entendeu igual a mim, né? E entre eles se desenhando assim, tá, mas o teu quadrado tá aqui, por que tu não fez aqui? Não, mas porque pra mim grande é assim, pra mim grande é assado. É aquilo que a gente falou agora. Então, pôr os colaboradores nessa linha de ruídos da comunicação e eles compreenderem isso ajuda muito. Porque E a gente não fala, havia ali certo ou errado, né? não tinha, nenhum estava errado, mas cada um com a sua compreensão. Exatamente, porque nem existe, né, o certo e o errado, Não né? tinha, exato. E aí por isso que a sistematização ajuda só a gente ter uma linha de compreensão, para ter um alinhamento, Pelo menos um porque padrão. pelo menos construir um alinhamento, né? Algo que as pessoas usam como referência, porque daí tu Diminui um cria pouco os ruídos, né? diminui os ruídos. Das, Não acaba, das eu digo, histórias não acaba, individuais, né? mas Não vai diminui, acabar nunca, né? vai acabar. Mas diminui porque daí cada... Bem, eu tenho a minha história de vida, mas eu sei que aqui dentro eu preciso ser assim. Eu tenho que ter Exatamente. este meu padrão de pensamento, E de eu conecto, compreensão, né? Eu conecto a minha história com aquilo, alguma mas eu coisa. tenho uma diretriz, eu tenho um embasamento. Se eu não tenho a sistematização de comunicação na empresa, eu me baseio só nas minhas próprias Nas minhas experiências. experiências. Então, hoje a gente tem muito desafio e muita falha comunicativa nas empresas, porque é isso, cada um tá baseado e referenciado só em si mesmo. E aí a gente não consegue conectar. Então, tu cria um sistema, uma plataforma, e isso ajuda a criar conexão, né? Exatamente. Mas é desafiador, mas é gostoso. Bom, Mas é meninas, fantástico. É bom. meninas, a adorei. comunicação. Gente, nosso tempo tá acabando. Não acredito. Não tem mais uma hora. Não tem, pena. infelizmente. É porque o assunto é muito vasto. A gente ia ficar umas 5 horas falando de comunicação, Ainda né? faltava horas depois, Faltava no final das 5 horas, horas, né? Nem então. assim. Eu queria que rapidamente vocês falassem um pouquinho da empresa de vocês e qual a experiência de estar no núcleo da mulher empresária hoje. Pode começar contigo. Começo com... Pode começar contigo. Nossa advogada. Então, eu sou advogada de formação e eu tenho buscado me especializar cada vez mais nas áreas de família e sucessões. E como eu entendo que o contencioso ele é muito valioso, eu tenho buscado me especializar também em mediação. E aí, com isso, inclusive, agora eu estou fazendo uma especialização em comunicação. Olha só. Que legal. É, porque a gente vai compreendendo, assim, a necessidade das ferramentas para poder realmente levar a solução para o cliente, que é o objetivo principal. E aí, é esse o caminho que eu tenho percorrido. Estar no núcleo da mulher empresária tem sido uma grande experiência de troca, de ambiência, poder ter experiência com mulheres, um olhar feminino para o empreendedorismo e com diversos tipos de experiência tem sido muito rico. Tem agregado muito tanto no meu âmbito pessoal quanto no meu âmbito profissional. Que bom. E Dani, a da nossa estrategista. Fala um pouquinho da tua empresa, Dani. Então, a Matiz é uma empresa de comunicação estratégica e design. A gente está aí há 14 anos no mercado com a empresa, né? Eu já estou há 18 anos trabalhando com comunicação. E a gente sempre, assim, deu apoio para as empresas em se comunicar no sentido de construir marca, de construir posicionamento, de construir materiais, campanhas publicitárias, que eu digo que ele é um básico da comunicação. Mas eu sempre fui inquieta com essa questão da comunicação. Então, a minha formação, ela foi primeiro em comunicação social, publicidade, depois fiz uma especialização em design, aí fiz especialização em branding, chegou uma hora que eu falei assim, não, eu estudei tanto aqui e eu queria muito conectar isso com gestão de negócios. E aí eu fiz o MBA na USP de gestão de negócios, assim, mergulhei nesse lugar, né? Para cruzar muito, porque eu percebia nessa época, quando eu busquei esse MBA,
às vezes, um abismo de diálogo. Eu percebia conteúdos da comunicação que estavam aqui flutuando e que dentro do mercado corporativo não tinha conexão. E não tinha linguagem mesmo, porque a gente também se conecta através das linguagens. Então, a minha inquietude foi assim, eu preciso aprender mais de gestão de negócios para criar conexão dessas linguagens. Sim. E aí foi quando a gente começou a estudar um pouco mais sobre essa comunicação dentro das organizações, né? Que ela começa dentro, mas ela vai para fora, né? Sim. E aí começou a estudar sobre a sistematização, que também é um dos serviços que a gente aplica hoje nas empresas, muito que vem de uma necessidade de assim, preciso me posicionar melhor, mas aí tu vai dialogando com aquela, né, com aqueles diretores e entende que eles precisam de algo a mais e aí a gente acaba construindo a sistematização, né? E sobre o núcleo, né? Só pegando o ganchinho Tá. aqui, vocês fizeram o novo logo da SIC, né? Ah, foi também. O projeto da SIC foi a minha empresa que fez. E aí, assim, o Essa projeto... programação visual, né, da identidade da empresa. É E bem o projeto da importante, SIC né? é um ótimo exemplo para isso, porque assim, o que a gente vê aqui, que é a marca, né, que é a tradução gráfica, é quase assim, o final do projeto, que é quando aquilo vai ser externalizado. Antes disso, a gente também fez um projeto estratégico de reorganização dessa linguagem, de treinamento das equipes, e vem fazendo um acompanhamento contínuo desse treinamento, justamente para melhorar a comunicação da SIC com todos os associados, Sim, né? é isso aí. Vai ser- Exatamente. Ficou muito bacana. É bom, né? Coisa boa. E para mim, assim, estar no núcleo é uma troca incrível, assim. A gente, essa semana ainda estava, né? A gente está com várias coisas e daí eu tinha Livro. falado vários projetos. E aí eu tava um pouco cansada, eu falei, mas hoje eu vou. E aí meu marido falou assim, vai, tu sempre volta de lá super energizada. Ele falou, Olha, que Legal. bom, que bom, né? e aí ele falou assim, não, tu sempre volta Aham, com energia. que E eu acho joia. que é isso, eu acho que é essa energia, porque são pessoas de universos diferentes, com experiências diferentes, mas com vivências completamente diferentes. Eu acho que a gente, para mim, é muito energia e troca, né, nesses É momentos. uma conexão porque, valiosa. Valiosíssima. e porque a gente aprende muito, né? A gente consegue compartilhar, consegue falar, mas aprende muita coisa, assim. Então é maravilhoso. Que bom. É a nossa fonoaudióloga. Então, eu sou Cíntia. Cíntia, né? A empresa é a Neuroexcelência. É uma empresa que já partiu aí do núcleo, já é um reflexo aí do núcleo na minha jornada. Eu já sou bom. formada há mais de 10 anos em fonoaudiologia, trabalhava sozinha, como autônoma, e resolvi abrir a empresa aí de reabilitação em pacientes neurológicos. Justamente por esse empoderamento que o núcleo nos traz, né? Então, de mostrar a força da mulher mesmo, é incrível estar lá dentro do núcleo. Eu estou há muito pouco tempo, ainda sou uma bebê lá dentro. As duas né? novinhas aqui, né? A Dani e a A gente Cíntia tá- são mais novas, entraram esse ano. Isso Eu já sou mesmo. veterana. E você, gente? É É veterana. E eu sou a velha. Gerações Gerações aqui, diferentes. E é maravilhoso, sim, poder estar realmente dentro do núcleo, assim, porque isso vem fazendo com que o meu processo profissional também esteja em crescimento, assim. Essa troca de experiências que vocês falam, né, ali dentro de mundos e universos que a gente não imagina, né? Porque cada um na sua rotina diária está dentro do seu universo. Então, o meu são pacientes neurológicos, é a equipe de saúde, e aí eu saio desse mundo da equipe de saúde e vou para a empresa, né? Para esse mundo muito gigante de gestão, de empoderamentos e de equipes. E a gente vai entendendo que tudo é possível. Com ajuda, com associativismo, eu acho que isso é o que mais cresce ali dentro da gente. A gente vai efervescendo isso dentro da gente, ali dentro do núcleo, né? E é Verdade. maravilhoso Que poder bom. contar com a equipe de vocês, assim, no núcleo. Muito bom, obrigada. Que bom. Meninas, muito obrigada, né? Por essa expertise de vocês aí, de tantas dicas que deram, das vivências, né, que cada uma tem na sua profissão. E que todo mundo precisa de uma comunicação assertiva, né? De Senão o fato. negócio não vai para frente. estamos todos em busca, né, de Todos construir em essa busca. comunicação E tem que ser assertiva. diariamente, não tem... Pessoal, né? A partir do pessoal, para o Pessoal, sim, profissional, com né? certeza. Os dois, né? Exatamente. Que fazem parte do nosso dia a dia. Então, agradecemos, né, a todos que, nesses 6 episódios do podcast da SIC Movimento, do Núcleo da Mulher Empresária, nos prestigiou e espero que tenham levado algo muito valioso para a sua empresa e para fazer ela decolar ainda mais. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada. Bem grata, Prazer. bem grata, Sil. Maravilhoso. A gente queria mais uma hora aqui. Ah, pois é. Obrigada e até mais.